Amigos, dando sequência à série de comentários, de vídeos que estou fazendo sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos, sobre escatologia, hoje falarei sobre a revelação ou a visão do livro selado. Apocalipse capítulo 5. João, na sua visão apocalíptica, ele teve a visão do livro, que nós iremos daqui a pouco falar. E eu queria dizer a você que o objetivo de falar essas coisas é porque desejo que pessoas sejam despertadas e também conscientizadas sobre estes fatos. Muitas informações erradas, errôneas, estão por aí, que poderão perturbar a fé das pessoas e dar uma conotação diferente àquilo que as pessoas pensam a respeito das últimas coisas. A Bíblia diz que as coisas reveladas, elas são para nós, e as não reveladas, elas são para Deus. Diz também que nós devemos ler e entender o que está escrito, porque as coisas escritas são para nós entendermos. E como as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus só podem ser entendidas mediante o Espírito de Deus, nós pedimos a sua graça, a sua direção, a sua iluminação para falarmos a sua palavra. Antes que você entre no conteúdo, ou entremos no conteúdo do comentário, eu quero que você se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e dê o like, olha, dê o like, porque também toque no sininho para você receber informações todas as vezes que um novo vídeo for postado. E eu quero que você dê o like, porque essa é a forma do YouTube divulgar o nosso trabalho. Mesmo que esse trabalho não seja tão importante para você, se você já tem as informações, se você não precisa, mas é muito importante para outras pessoas. Então faça isso, dê o like, se inscreva no canal para que nós possamos continuar. Seja um parceiro nosso e continue conosco levando a palavra de Deus a outras pessoas. Vamos então ao conteúdo de hoje. João, o evangelista, na sua visão apocalíptica, ele, depois de receber a revelação do Senhor Jesus Cristo, bem como ter a visão dos 7 castiçais de ouro, das 7 estrelas na mão do Senhor, e receber o conteúdo das cartas para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor, ele foi elevado até o céu e se achou ali na presença de Deus, e ele pôde ver o culto, que é um culto no céu, como acontece. Ele viu que ali existe um culto ininterrupto, um culto constante, em que ali o Senhor é assistido no seu trono por 4 seres viventes, que são chamados de querubins em outro lugar, e também rodeado de 24 anciãos que estão ali na presença de Deus. E estando João perante aquele cenário, ele viu um livro na mão do que estava sentado no trono do Senhor Todo-Poderoso. Ali estava um livro. Esse livro estava escrito por dentro e por fora. E esse livro estava selado com 7 selos. E João viu o livro, estava olhando o livro, quando um anjo forte bradou, dizendo: quem poderá abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E então João olhava, e não havia, nem lá no céu, nem na terra, nem embaixo da terra,
havia alguém que pudesse abrir o livro e desatar os seus selos e nem mesmo olhar para ele. E então João começou a chorar, copiosamente chorar. E enquanto ele chorava, veio um dos anciãos, e falou com ele. Vou aqui desligar esse ventilador. Muito bem. E falou com ele e disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Então, eu vou agora continuar a leitura a partir do versículo 5, estou me referindo ao capítulo 5 de Apocalipse. O versículo 5 diz: e disse-me um dos anciãos, o que eu já disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E então continuou. E olhei e eis que estava no meio do trono, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Eu quero parar aqui um pouquinho de ler para comentar um pouquinho. Primeiro, nós vemos que Jesus, quando viu o cordeiro que havia sido morto, mas ali estava vivo, ele não teve dúvida, porque quando Jesus se revelou, ele disse: eu sou aquele que vivo, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Então João vê agora que aquele cordeiro que tinha sido morto estava vivo, recebia o livro da mão do Todo-Poderoso, e então ele vê algumas características nesse ser, nesse cordeiro. Primeiro, tinha 7 pontas. 7, o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número da plenitude. E isso significa que o Cordeiro de Deus possuía todo o poder, a plenitude do poder. Fala da sua onipotência. Lembre-se que depois que Jesus ressuscitou, ele aparece aos discípulos em Mateus, está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18, e disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. É sobre este poder que ele comissionou seus discípulos, dizendo: ide, portanto, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi sob esta autoridade que ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Muito bem. Os 7 espíritos, na verdade, amigos, não se trata de 7 espíritos, mas 7 direções e 7 aspectos do Espírito de Deus, que fala da sua onipotência e da sua onipresença. Aliás, as pontas, os chifres, falam da onipotência, e os 7 espíritos falam da sua onisciência e da sua onipresença. Através do olhar do Espírito, que vão para as 7 direções. Deus, ele tem ciência de todas as coisas e ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, este Espírito estava sobre o Cordeiro, que havia sido morto, mas que estava vivo. E agora o Cordeiro tomava o livro das mãos
do Todo-Poderoso, da mão do Todo-Poderoso, da destra do Todo-Poderoso. E então, quando ele tomava o livro, quando o ancião declarava que a raiz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, de Davi, havia vencido, então vejam o que diz. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Agora a continuação, a partir do versículo 7, diz: e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vejam isso aqui, isso é muito importante. Ao tomar o livro da mão do Todo-Poderoso, que era o Pai, que estava sentado no trono, então os 4 seres viventes, bem como os 24 anciãos que assistem na presença de Deus, se prostraram diante do Cordeiro. Se prostraram. E eles tinham em suas mãos, harpas, que fala da música, do louvor a Deus, da musicidade para Deus. E tinham taças de ouro, e o conteúdo dessas taças de ouro era as orações dos santos. Às vezes eu ouço pessoas dizendo: o anjo está aqui para aparar as nossas lágrimas. Não, meu amigo. Ele está para receber, para tomar as nossas orações. Não é as lágrimas, não são as lágrimas, são as nossas orações. As orações dos santos. Quem são os santos? São os salvos, são os redimidos. Refere-se aos redimidos. E os anciãos foi quem trouxeram isto, a presença do Cordeiro que estava com o livro na mão. Ali estava o livro. O que era o livro? O livro selado com 7 selos, fechado e selado com 7 selos, estava registrado todo o juízo, toda a justiça que Deus precisa fazer nesse último tempo. E ali estava a presença dos anciãos, ou trazendo eles as taças com as orações dos santos. O que isso quer dizer? O que isso representa? Representa que o livro que seria aberto, que seria o desenrolar do juízo de Deus, de fazer justiça sobre toda a impiedade, estava ali o testemunho naquelas taças, o testemunho dos que sofreram, dos que choraram, dos que oraram, dos que padeceram aqui nesta vida a injustiça dos injustos, dos ímpios, estava ali como testemunho. Lembre-se que lá adiante, quando os selos começam a serem abertos, quando as trombetas tocam, nós vamos ver em determinado momento que essas taças, com as orações dos santos, elas são derramadas sobre as nações, que representa o juízo de Deus. Vocês fizeram mal e agora estão recebendo o juízo de Deus, a injustiça que vocês causaram. Então vamos ver que o versículo 8 diz o seguinte: havendo tomado o livro, eu já li, mas vou ler outra vez, não faz mal. Os 4 animais, os 4 seres viventes, eu chamo de seres viventes, a Bíblia diz também animais, mas para ficar mais
mais compreensivo, eu chamo de seres viventes. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, agora diante do Cordeiro. Eles que se prostravam diante do trono, agora diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias da oração, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E o versículo 9 diz, e havendo, digo melhor, e cantavam, as harpas eram para isso, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que estava no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, o Pai, e ao Cordeiro sejam dadas as ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Meu querido amigo, meu irmão, você está diante de uma palavra poderosa. Aqui, Jesus não abriu ali os selos. Nós vamos, no próximo vídeo, vamos tratar da abertura dos selos. Vamos tratar da abertura dos selos. O primeiro selo é para liberar o anticristo vai sair vai surgir no mundo, né? Então, no próximo vídeo nós trataremos do capítulo 6, da abertura dos selos. Mas o que vemos aqui é que o Cordeiro, ele venceu. E nós aprendemos essas coisas maravilhosas. As suas pontas, vou lembrar isso, as suas pontas, os chifres, representam a plenitude do poder, a onipotência de Jesus. Todo poder me foi dado, disse Jesus. Os 7 Espíritos são 7 aspectos do Espírito de Deus operando em toda a terra, e nisso se revela a sua onisciência e a sua onipresença. A onisciência é a capacidade de saber todas as coisas, de conhecer todas as coisas, nada lhe foge ao seu conhecimento. E a onipresença é que ele está em todos os lugares, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito dele, ele está em todo lugar, em qualquer lugar, os seus olhos alcançam. Meu querido amigo, isso é, como diz muitas pessoas, tremendo, é muito, e deve ser temido, não é para ter medo, é para ter fé, não é para ter receio, é para ter ousadia e buscar a Deus, porque essas coisas reveladas, elas são para nós, para os nossos filhos, para que nós saibamos. Até o próximo vídeo, quando estarei falando sobre o capítulo 6, sobre o desatar, quando o Cordeiro começou a desatar os seus primeiros selos. Vamos, então, acompanhar isso, é muito importante. Olha, não esqueça, dê o like. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus abençoe você, a sua família e todos os seus.